Vou agora dar continuidade ao estudo de pontos no espaço, portanto, desta vez vou falar de simetria, ou seja, o simétrico de um ponto relativamente a um eixo de simetria ou relativamente a um plano de simetria. O que eu vou fazer é dar como exemplo os principais eixos de simetria ou planos de simetria como sendo os eixos coordenados e os planos coordenados. A verdade é que poderão existir muitos outros eixos de simetria ou planos de simetria, ok? O que nós temos que fazer é depois generalizar este conceito e aplicar mediante aquilo que nos é apresentado. Eu relembro que para fazer o simétrico de um ponto, seja relativamente a um eixo ou relativamente a um plano, o que temos que fazer é projetar esse ponto, portanto, na perpendicular, no nosso eixo de simetria ou no plano de simetria, para o outro lado. Vamos projetar então o ponto para o outro lado da nossa referência de simetria, não é? E que fique à mesma distância que estava inicialmente do tal eixo de simetria ou plano de simetria. Ok? Vamos ver exemplos. Eu para isso vou utilizar então aqui este referencial x, y, z e tenho aqui este prisma que vou utilizar para ajudar a visualizar melhor a simetria do ponto. É claro que depois teremos que ver, nós vamos generalizar as coordenadas do ponto simétrico e depois não precisaremos sempre desta referência, deste prisma, é apenas para ajudar agora no início, ok? Eu vou então considerar aqui um ponto qualquer, pode ser este vértice, um ponto P, e vou considerar coordenadas genéricas. Eu nem sequer vou definir aqui coordenadas específicas. Reparem, vamos já falar para o caso geral. Este ponto tem de coordenadas x, y, z, ok? Poderiam ser números, mas vamos generalizar já a partir de agora. E o que vamos fazer para começar é o simétrico deste ponto relativamente a x ou y, ao plano x ou y. Bom, este é um plano por nós já conhecido. É o plano que é definido pela condição, já agora a título de curiosidade, z igual a 0. Porque neste plano, no plano x ou y, é aquele plano que contém o eixo do x e o eixo do y, todos os pontos têm a cota 0, não é? Vamos então ver o simétrico deste ponto P, de coordenadas então x, y, z, relativamente a este plano. Lá está, estamos a fazer um simétrico relativamente a um plano de simetria e não a um eixo, ok? Vamos chamar P', ok? E vamos ver então como ficarão as suas coordenadas. Eu vou, antes de mais, então, fazer um esboço do plano de simetria, que é o plano, então, x ou y. Eu vou intersetar o plano com este prisma e ver, então, aqui a secção que fica no prisma, pela interseção com o plano de simetria, ok? E porque assim temos uma referência, é mais visível, nós queremos fazer o simétrico relativamente a este plano cor de laranja que eu estou aqui agora a desenhar, ok? Que é então o plano x ou y. Temos aqui o nosso plano de simetria. Eu vou então fazer o simétrico deste ponto. Reparem, vamos relembrar, o simétrico de um ponto será projetar o ponto para o outro lado do plano de simetria, projetar o ponto, e fazer com que ele fique à mesma distância que estava inicialmente. Portanto, ele vai passar para o outro lado, na perpendicular, e vem para aqui, ok? Reparem que o plano laranja, o plano x ou y, está a dividir aqui esta aresta do prisma em metade, não é? Bom, temos então aqui o ponto simétrico, que lhe chamamos então P'. Que coordenadas é que terá este ponto? Vamos agora tirar aqui algumas conclusões. Reparem, o x foi alterado, a abscissa do ponto foi alterada ou não? Reparem que o ponto P e o ponto P' estão no mesmo plano que é perpendicular aqui ao eixo do x. Portanto, todos os pontos que estão nesta face têm a mesma abscissa, ok? E, portanto, o x não foi alterado, ficou na mesma. Estes pontos têm o mesmo x. Relativamente à ordenada, ao y, acontece o mesmo. Reparem que os dois pontos, o P e o P', pertencem a esta face e todos os pontos que estão nesta face têm a mesma ordenada. Vão cortar o eixo dos y ali no mesmo ponto e, portanto, o y também não foi alterado. A única coordenada que foi alterada é realmente a cota que estava cá em cima, portanto, tinha uma cota z aqui e passou a ter esta cota cá em baixo, que é o simétrico, não é? Passou para menos z. Portanto, isto irá acontecer sempre no simétrico relativamente a este plano, vai acontecer sempre isto. O x mantém, o y mantém e, só chegar a vírgula um bocadinho aqui mais para trás, e o z passa para o seu simétrico, ok? É isto então que estamos a generalizar, isto acontece sempre, ok? Sempre relativamente ao plano x ou y, ok? Sempre que estamos a fazer o simétrico de um ponto relativamente ao plano x ou y,
poderemos então generalizar desta forma. O x mantém, o y mantém e o z passa para o seu simétrico, ok? Bom, vamos continuar este estudo agora com outro plano de simetria. Reparem, vamos fazer algo parecido. Eu vou considerar na mesma aqui este ponto. Nós temos aqui o x, o y e o z. Consideramos então aqui um ponto genérico x, y, z. Queremos fazer agora o simétrico deste ponto x, y, z. Agora um bocadinho mais rápido, porque é parecido, não é? Mas o plano não é o mesmo. Reparem, x ou z é agora o plano definido por que condição? Vamos relembrar. X ou z é o plano que contém x origem z, o eixo do x e o eixo dos z's. É o plano definido pela condição y igual a 0, ok? Vamos ver então como fica o simétrico relativamente a este plano. E para isso, o que é que eu vou fazer? Mais uma vez, para tornar mais intuitivo e fácil, vou desenhar o plano x ou z. Ora, aqui com a interseção com o nosso prisma, não é? X ou z, reparem, até será o que já está aqui a azul marcado. Neste caso é mais fácil. Portanto, temos aqui este plano, é o nosso plano de simetria, e portanto, para fazer o simétrico do nosso ponto relativamente a este plano, o que vamos fazer é projetar o ponto para o outro lado do plano de simetria, portanto, sempre na perpendicular, e de forma a que fique à mesma distância que está inicialmente. Então, este ponto P virá para aqui, ok? Temos aqui então o ponto P', que terá de coordenadas. Vamos agora ver o que podemos concluir acerca das coordenadas. Reparem, o x mantém, certo? Concordam? Reparem que o ponto P e P' estão os dois nesta face, novamente, e têm a mesma abscissa. O x mantém. O que foi alterado foi o y. Reparem, o y estava nesta face aqui, tinha este valor e passou aqui para valor negativo. Passou para menos y, para o seu simétrico, ok? E reparem que o z também mantém, porque o ponto P e o ponto P' estão os dois no teto do prisma, não é? Então têm a mesma cota. Reparem que estão no plano que interseta aqui o eixo dos z's e, portanto, a cota também mantém neste caso. E realmente isto irá acontecer sempre. Mantém o x, o y passa para o seu simétrico e a cota mantém, ok? Isto é o que vai acontecer então relativamente ao plano x ou z. Vamos ainda ver outro plano. Vamos considerar na mesma aqui este ponto genérico. Atenção, eu estou a considerar aqui o ponto x, y, z, está no primeiro octante, não é? Terá a abscissa, a ordenada e a cota positivos, mas nós estamos a generalizar. Se o ponto estiver noutro octante, vai acontecer exatamente o mesmo que estamos aqui a escrever relativamente às coordenadas. Vamos então ver, este plano y ou z é o plano definido pela condição x igual a 0, é o plano que contém o eixo dos y e o eixo dos z's. Ok? Eu vou então desenhar o plano e vamos ver então qual o simétrico deste ponto P relativamente a este plano. Chamamos da mesma P' e iremos ver o que acontece relativamente às coordenadas. Vamos então desenhar o plano muito rapidamente. Y ou z, reparem, y origem z será o plano que vai passar assim aqui. Ok, assim. Vai dividir o prisma assim, desta forma. Ok, assim, assim e assim, e iremos pintar ali dentro. Portanto, vamos agora fazer o simétrico deste ponto P relativamente a este plano laranja, ok? O plano laranja está lá dentro, Eu fiz aqui algumas linhas que não ajudam, mas vou já apagar, porque eu não deveria estar a intersetar aqui com esta linha azul, porque senão dá a ideia que a parte laranja está do lado de cá, não é? Mas eu vou então já emendar esse pormenor. Portanto, estas linhas aqui com a linha azul não devem estar intersetadas, ok? Portanto, o plano laranja está lá dentro, na parte de dentro, ok? E vamos então fazer o simétrico deste plano laranja. Aliás, deste ponto relativamente ao plano laranja, projetamos então para o outro lado do plano na perpendicular. Reparem que o ponto P vai para ali, vamos chamar então P' ao simétrico, chamamos-lhe P' e ficamos então com as coordenadas. Reparem, o x, agora foi o x que passou para a parte negativa, o x estava aqui e foi para ali, o x do P', não é? Portanto, menos x. Reparem que o y mantém, a ordenada mantém-se a mesma, porque o P e o P' estão nesta fase que tem a mesma ordenada,
E a cota também mantém, ok? Reparem que os dois planos, os dois pontos, o P e o P' estão no teto. Estão no teto do prisma e, portanto, têm a mesma cota, ok? E, portanto, o que acontece numa situação destas é isto. A abscissa passa para o simétrico, a ordenada mantém e a cota mantém, ok? Temos então o simétrico relativamente ao plano YOZ. Vamos agora estudar outra situação. Relativamente aos planos coordenados já vimos. Vamos aqui estudar agora relativamente a eixos. Eu vou fazer o mesmo, vou considerar sempre aqui um ponto. O ponto P de coordenadas x, y, z. E vamos agora ver este eixo, o eixo OX. Estamos agora a falar do eixo do x, ok? Portanto, x, y, z. Estamos a falar de um eixo. Agora vou fazer o simétrico, mas relativamente a um eixo. Mas reparem que o conceito é um pouco o mesmo. Eu tenho aqui o ponto P, portanto, x, y, z. E vamos ver como é que fica o nosso simétrico, ok? Ora, então reparem, o conceito é o mesmo. Eu vou então projetar este ponto por uma linha que seja perpendicular ao meu eixo de simetria, que é o eixo do x neste caso, e vou projetar este ponto para o outro lado do eixo de simetria, fazendo com que fique à mesma distância que estava inicialmente, ok? E portanto eu vou projetar aqui na perpendicular, ok? E dar continuidade à linha. Portanto, reparem, eu vou fazer assim até... Vou fazer a laranja, que fica melhor. A laranja. Reparem, vou projetar então na perpendicular, mas reparem que este plano, onde está o ponto P, já é perpendicular ao eixo do x, não é? Basta traçar uma linha nesta face aqui da frente e dar continuidade a essa linha, de forma a que o ponto P fique então à mesma distância que estava inicialmente, e vemos então que ele vai ter aqui a este ponto, não é? Portanto, o P' ficará agora aqui. Portanto, é traçar uma linha na perpendicular que passe pelo eixo de simetria, portanto, na perpendicular, dar continuidade à linha de forma a que fique à mesma distância que estava inicialmente. Temos então aqui o ponto P', que terá de coordenadas, vamos ver agora o que aconteceu às coordenadas. O x mantém, não é? Reparem, o ponto P e o P' estão na mesma face cá da frente, que tem a mesma abscissa. O y passou para o simétrico. Reparem que o y estava aqui neste valor e passou para este valor. E o z também passou para o seu simétrico. Reparem, aqui a cota era z e passou, a cota deste ponto passa a ser aqui em baixo, menos z, ok? Também passa para o seu simétrico. E realmente isto vai acontecer sempre relativamente a este eixo. O x mantém, o y passa para o simétrico e o z passa para o simétrico, ok? E portanto temos esta situação. Vamos ver ainda outro ponto, relativamente agora ao eixo ou y. Continuamos a dar como exemplo aqui o ponto x, y, z. Nós temos aqui o eixo do x, o eixo do y e o eixo dos z's. Reparem, então, este ponto x, y, z vai para onde quando vamos projetá-lo na perpendicular sobre o eixo dos z's, agora, dos y's, aliás, eixo ou y, ok? Estamos neste eixo. Então eu vou traçar uma linha na perpendicular, reparem, é uma linha que está nesta face do cubo. E, portanto, na perpendicular, dando continuidade à linha, vamos ver que ponto encontramos. Encontramos este vértice cá em baixo, ok? Que é então o simétrico do ponto P relativamente a este eixo, ok? Ao eixo dos y's. Vamos chamar então P' e o que aconteceu às suas coordenadas? Reparem, o x que estava aqui no ponto P tinha este x, no ponto P' vai ficar com esta abscissa cá atrás, negativa, passa para o seu simétrico. O y mantém, reparem que o ponto P e o ponto P' estão aqui nesta face que tem a mesma ordenada. E reparem que a cota passa também para o simétrico. O ponto P tinha esta cota e o ponto P' terá esta cota cá em baixo, fica então menos z, ok? E realmente isto acontecerá sempre. Portanto, relativamente ao eixo ou y, o x passa para o seu simétrico, o y mantém e o z passa para o seu simétrico, ok? Reparem que vai acontecer sempre isto nos eixos. O que mantém é a letra que está, portanto, quer o eixo, estou a fazer o simétrico relativamente ao eixo OZ, o que vai manter será os z's, os x e y serão alterados, ok? Isto é apenas uma forma de ajudar a decorar. Bom, temos então aqui um ponto P, x, y, z, e agora vamos fazer o simétrico
deste ponto P relativamente ao eixo dos Z's. Reparem, x, y, z. E vou então fazer o simétrico. Já devem estar neste caso a ver onde é que vai parar o simétrico, não é? Reparem, vamos fazer novamente a laranja. Portanto, vamos projetar o ponto P pelo eixo dos Z's na perpendicular. Reparem que vai dar uma linha que está aqui nesta face, na perpendicular. Prolongamos a linha para o outro lado do eixo de simetria, dando continuidade à linha. Vamos ver com que fica a mesma distância que estava inicialmente. E, portanto, com a figura aqui é fácil de observar, mas o que vai acontecer de forma genérica é isto. Portanto, o x, reparem, este ponto P tinha um x aqui, positivo, passou a ter esta abscissa, passou para negativo, não é? Menos x para o simétrico. O y, a mesma coisa, tinha aqui esta ordenada e passou a ter esta, ou seja, menos y. O z é que mantém, não é? Porque, reparem, o ponto P e o ponto P' estão os dois no teto do prisma, têm a mesma cota. Ok? Tem aqui a mesma cota. Portanto, isto irá acontecer sempre relativamente ao eixo OZ. Ok? Portanto, troca o x para o simétrico, o y passa para o simétrico e o z mantém. Ok? Bom, falta ver então a simetria relativamente à origem. E relativamente à origem, o conceito é o mesmo, ok? Nós consideramos, por exemplo, aqui um ponto P de coordenadas x, y, z, e se eu quero fazer o simétrico deste ponto relativamente à origem, o que eu tenho que fazer é uma linha que passe na origem. Neste caso não faz sentido falar em perpendicular, não é? Porque a origem é um ponto. Vamos então fazer uma linha que passe na origem e prolongar essa linha de forma a que fica à mesma distância que o ponto estava inicialmente, ok? E vamos obter então aqui este ponto. Reparem, vai para o outro lado, ok? E fica então à mesma distância. E obtemos então aqui o simétrico relativamente à origem, que terá de coordenadas. Reparem que relativamente à origem vai acontecer isto. Troca tudo. O x passa para o simétrico, o y passa para o seu simétrico e o z passa para o seu simétrico, ok? Portanto, é o que acontece relativamente à origem. Todas as coordenadas passam para o seu simétrico, ok? Passar para o simétrico é, se for positiva, fica negativa, se for negativa, fica positiva, ok? Bom, eu passei aqui pelas principais simetrias que nos poderão aparecer. No entanto, se o eixo ou o plano de simetria for outro, que não seja estes que eu falei, o que terão de fazer é isto: projetar na perpendicular, pela referência de simetria, seja eixo, seja plano, passar para o outro lado dessa referência e que fica à mesma distância do que estava inicialmente, ok? Bom, então, até uma próxima!